Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Sou o professor Carlos Pietrani. Hoje vamos falar de agricultura de precisão e controle operacional de máquinas e equipamentos agrícola, né? É, Aí, pessoal, agricultura de precisão. Aí eu coloquei para vocês o nosso conteúdo programático. O que nós vamos falar nessa aula? Aí nós temos os conceitos de agricultura de precisão, ciclo da agricultura de precisão, atual agricultura de precisão no Brasil, benefícios do piloto automático, constelação de satélites, componentes do AutoGuides, que é o piloto automático, base RTK e base fixa, né? Essas são as antenas. Operação do piloto. Qual que é o objetivo? Proporcionar aos alunos ou treinando conhecimento sobre princípios da agricultura de precisão e do piloto automático. Agricultura de precisão para todos. Conceitos. O que é agricultura de precisão? Qual a utilidade da agricultura de precisão? Quais os benefícios da agricultura de precisão? Conceitos. O que vem ser agricultura de precisão? É um conjunto de ferramentas que possibilita identificar a variabilidade do solo e da produção. Tecnologia que ajuda no gerenciamento e tomada de decisão em todo o processo de produção. Obter aumento de retorno econômico e redução do impacto ambiental. Ciclo da agricultura de precisão. Ele está contido nesse tripé, né? Seria a coleta de dados, a tomada de decisão e as intervenções, né? O ciclo da agricultura de precisão, o início, como que a gente começa a praticar essa agricultura de precisão? O início, a gente começa com um mapa de colheita. Esse mapa de colheita é gerado no momento que a gente está obtendo a colheita da sua produção. Aí ela vai gerar um mapa, né, de produtividade. Aí, em cima desse mapa, a gente vai fazer a coleta de solo. Segundo, a análise de dados. O terceiro, interpretação e decisão. Aplicação à taxa variável seria o quarto. O quinto, acompanhamento, e aí você fecha novamente lá no mapa de colheita, que aí você tem a sua comparação. A coleta de dados, o que vem ser a coleta de dados? São a coleta de solo, são aquelas amostras, né, que a gente coleta lá no campo, lá no talhão, onde a gente está fazendo o cultivo. O monitor de colheita, né, seria lá na hora que você está colhendo a sua safra, ele vai medir a sua produtividade e vai gerar um mapa, né? E ser a média de produção, que ele também vai comparar a média de produção. A tomada de decisão seria o quê? A criação de mapas, a zona de manejo, é o talhão que você está trabalhando, a correção e adubação do solo é em função da análise do solo, a compactação do solo também será medida para ver se tem compactação, impedindo aí o processo de germinação da planta, etc, etc, absorção de nutrientes, etc, etc. Intervenção, o que vem ser essa intervenção? Aplicação em taxa variável, operação com piloto automático e a comparação dos dados. Formação de conceito. Existem produtores que associam a agricultura de precisão
a um pacote de soluções mágicas que chegarão via satélite resolvendo todos os problemas da agricultura. Isso, pessoal, é desinformação, entendeu? Então, conceito de GNSS. O que significa essa sigla GNSS? Sistema Global de Navegação por Satélite. Então, em órbita da Terra, nós temos uma constelação de satélite projetada para fornecer informação de tempo e posicionamento para usuários na Terra e no espaço. Sistema atuais de GNSS, isso em operação. Nós temos o americano e o russo, né? O americano é o Navstar, que é o GPS, e o GLONASS é o russo, né? Então, americano, nós temos 31 satélites, né? Ele está mais ou menos a uma altura de 20 mil quilômetros da Terra, tem 31 em funcionamento e um reserva. E o GLONASS, que é o russo, tem 24 satélites, a altura dele, né? A distância da Terra, 19.100 quilômetros da Terra. Também esses estão em operação. Existem uns outros aí, mas os que são mais usados são o americano e o russo. Então aí nós temos a constelação Navstar, né, onde está localizado, mais a constelação dos russos, que é o GLONASS, e o total nós temos essa constelação que está aí em órbita da Terra. Somado os dois, dá em torno de 55, né? 55 satélites em órbita da Terra. Navstar e GLONASS, né? Está mostrando ali. Aí, pessoal, o que é georreferenciamento? É tornar suas coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. São aqueles pontos, né, que são coletados, né, que faz o georreferenciamento, né, de onde está seu equipamento. Esse processo inicia-se com a obtenção das coordenadas de pontos do local a ser georreferenciado como pontos de controle. A obtenção das coordenadas pode ser realizada em campo, a partir de levantamento topográfico realizado com auxílio da base RTK, na qual será realizada a gravação dos pontos. Como também pode ser com teodolito, né, GPS geodésico, até esse GPS também a gente consegue marcar as coordenadas, né, que são exatamente a gravação desses pontos comuns, né. Por que georreferenciar? O georreferenciamento é feito para garantir a coordenada usada pelo sistema de piloto automático seja a mais exata possível, garantindo a precisão necessária no campo. A coordenada, sendo a mais exata, vai garantir que não exista um deslocamento de linhas, principalmente quando se faz o uso do tráfego controlado. Aí está mostrando, né, a comunicação lá do satélite com a antena, né, e a gente observa que o maquinário todo estão se comunicando, né, com certeza isso daí é uma base RTK. A base RTK é a mais precisa, né, que existe aí no sistema, porque o sinal é pago, né? Esse daí tem uma despesa. Quando o sinal é gratuito, a precisão aí já diminui um pouco. Mas ali está mostrando exatamente como que é a comunicação do sistema lá. A constelação de satélite está em cima ali da antena. Vocês estão vendo que são 3 satélites que estão em contato ali, comunicando com a antena, e a antena na qual aí comunica lá com o trator, né? Com o GPS do trator, que o trator também tem uma antena em cima da cabine, e eles se comunicam, e é aí que a gente tem esse tal tráfego controlado, né? Modos de trabalho com RTK. Nós temos dois tipos da base RTK. Nós temos a base móvel e a base fixa, né? Base móvel, normalmente montada sobre um tripé, tendo um alcance de 3 a 4 km de distância.
A base fixa, né? Normalmente montada sobre uma estrutura metálica fixa, tendo um alcance de 20 quilômetros, né? De distância. Comparação entre as bases, né? A base RTK, o raio de alcance de 3 a 4 quilômetros, aí ela tem a potência do rádio é 1 watt, né? Tipo de rádio interno. A RTK, a base é fixa, raio de alcance 20 quilômetros, potência de rádio 35 watt, tipo de rádio externo. Aí o piloto automático já em ação, já comunicando lá, já está no campo trabalhando, né? Tecnologia de precisão em máquinas agrícolas, né? Então tá ali, ó, o trator já está montado, já está calibrado o piloto, etc, etc, já com equipamento ali, já no trabalho em campo, né? Então ali já é o tráfego controlado do equipamento, né? Os benefícios do piloto automático. Então, quais são os benefícios? Melhor precisão entre as passadas, reduz falhas causadas pelo operador, possibilita a diminuição de sobreposição ou falha em aplicações, possibilita realizar a colheita com a plataforma 100% cheia, possibilita o operador dedicar-se a mais funções da máquina e implemento. Então, essa precisão entre passado, o que vem ser? É porque quando a gente tem o trespasso, que seria o retorno da passada com o equipamento, esse distanciamento entre uma passada e outra, praticamente com a base RTK não tem diferença. Tem um máximo de erro aí de 2,5 cm. As falhas causadas pelo operador, por que reduz? Porque o direcionamento é feito automaticamente. O operador não precisa colocar a mão no volante do trator. Diminuição de sobreposição ou falha de aplicação é porque, como existe esse pequeno erro na base RTK, seria 2,5 cm. Então, a sobreposição vai ser no máximo 2,5, mas daí chega a zero também. Realizar a colheita com a plataforma 100% cheia é porque você tem o direcionamento da linha, né, 100% bem na lateral da plataforma da colhedeira. Possibilita o operador dedicar-se a mais função da máquina e implemento, é porque nesse tempo que ele pode soltar o volante do trator, que o trator está autônomo, no caso o equipamento, a colhedeira ou o trator está autônomo, ele dedica a mais funções lá na máquina. Seria, vamos dizer, na colheita, é ver se está tendo perda, se entupiu lá o sistema de alimentação do graneleiro, e tem N coisa para que ele observe. No plantio, se entupiu um bico lá, onde a distribuição de semente, a distribuição do fertilizante, por aí afora. Então, tem muitas vantagens aí na questão da facilidade para o operador. Aí está mostrando, né, são os Aí são os componentes do piloto automático. Aí nós temos uma antena também que vai lá na parte superior do trator. Ela é centralizada bem no centro, né, da parte superior da cabine do trator, bem no centro. A válvula de direção, ela fica lá no monitor, e o sensor SASA também é um sensor que tem lá junto com o monitor. E o sensor de ângulo de roda, ela fica ali no terminal ali da ponta de eixo, e em cima está lá o monitor aonde a gente controla todas as operações. Aí são várias marcas aí de piloto automático, cada um tem suas particularidades, mas no final todos eles são muito, o funcionamento é bem legal. Piloto automático com base RTK móvel.
Para que a máquina possa começar a trabalhar com sinal de correção RTK trabalhando com base móvel, são necessários os seguintes itens, né? Antena AGI 4 ou AGI 3 centimétrica nas máquinas. Antena VIP, né? Base hiper AG, suporte para hiper e tripé ou poste, etc. Né? Então, são esses os componentes aí da base RTK fixa, né? Aquela que o alcance dela só chega a 4 km de distância de cobertura. A base fixa, piloto automático com base RTK fixa. Aí nós temos uma antena de rádio, abrigo para equipamento, a torre, né? Nós temos uma torre de 60, mais ou menos 60 metros de altura, antena de rádio, abrigo para equipamento, antena externa GNSS. Aí nós temos antena externa GNSS PGA1, também tem que ativar, hiper AG, rádio amplificador Satel, fonte carregadora, que seria para alimentação da bateria, bateria estacionária, estabilizador ou no break, né? Qualidade de sinal da antena. Nós temos o sinal submétrico, decimétrico e centimétrico. Submétrico seria mais ou menos 45 centímetros, decimétrico mais ou menos 10 centímetros e centimétrico mais ou menos 2,5 centímetros. Né? Aí seria o tal rádio RTK. Né? Aí já está mostrando aí uma distribuição de semente, né? Um plantio no campo com piloto automático, está a cultura ali já instalada, a gente percebe que a precisão, né, da distribuição das sementes, os espaçamentos entre linhas, né, são bem precisos mesmo. Né? Então, quer dizer que funciona bem legal mesmo esse sistema. Aí, pessoal, também está mostrando aí a qualidade de sinal da antena. Submétrico, para que ele serve? Para pulverização, preparo de solo. Decimétrico seria o sinal pago, mais ou menos 10 centímetros sem repetibilidade. Centimétrico seria o RTK, é aquele sinal pago, né? Permite repetibilidade, serve para quê? Plantio, aplicação com sobreposição, cultivo e colheita em fileiras, né? Essa que é a finalidade. Aí está mostrando o piloto, né, que seria o monitor do piloto, onde fica instalado lá na cabine do trator. Né? Então é mais ou menos isso daí. Aqui está mostrando, essa daí é a forma de calibração, né, a parte operacional do piloto, lá do monitor, e como a gente também vai calibrar esse monitor. Então vocês percebem que ali tá o trator ou colhedora, pode ser um ou outro, né? E está mostrando que a gente tem que tirar algumas medidas, né? Para a gente alimentar o monitor, para a gente fornecer lá para o monitor, para que a gente consiga fazer essa calibração. Então, são muitas medidas que a gente tem que fazer, realmente aí está demonstrando aí a- aí na figura aí, ó, nesse primeiro aqui à esquerda, você está mostrando uma medida ali do final do pneu traseiro esquerdo até o centro da roda traseira. Depois você tem um que você mede do final da roda traseira lá na antena, aonde fica a antena, na parte superior da cabine do trator, que a antena vai estar instalada lá no centro da cabine. Né? A segunda figura ali está mostrando também a medida da barra de tração, né, do trator até a antena, seria a parte superior ali, também eles estão fornecendo essa medida. Aí cada medida dessa eles vão alimentando lá o monitor. Né? A medida também
da barra de tração do trator, seria aquele acessório que está na traseira do trator, onde são acoplados os implementos de arrasto, né? Até a antena também, seria outra medida. Tem ela até o centro da roda traseira, e por aí vai. Aí tem outra que é da parte dianteira do trator até o centro da roda dianteira do trator, também é outra medida. E o outro do centro da roda dianteira até o centro da roda traseira do trator. Aí a gente vai alimentando esses dados lá no monitor e no final a gente consegue calibrar esse piloto. Aí tem lá todo o passo a passo, entendeu? Na segunda figura também está mostrando ali as medidas, né, ali do final da roda até o centro do eixo traseiro. Depois também está mostrando ele lá até a antena, onde está a antena na parte superior da cabine, né? E no final ali também está mostrando ali, ó, da parte traseira do trator até a antena, da antena até o centro da roda, do centro da roda traseira até o centro da roda dianteira. Aí todos eles têm uma medida e na qual a gente alimenta ali o monitor, na qual no final depois a gente consegue fazer a calibração. Aí está mostrando o monitor em si, já tá alimentado esses dados, né? Mas daí, gente, a gente está mostrando aí, realmente aí na figura, o ideal seria lá na máquina em si, porque a gente fazia o passo a passo e com certeza o aproveitamento seria muito maior, né? Aí está mostrando as medidas que já foram alimentadas lá no monitor e aqui já está pedindo a calibração da direção do trator, a bússola, o sensor de ângulo de roda. E tudo isso daí a gente vai seguindo passo a passo e alimentando no monitor e no final a gente se faz a calibração. Calibração da bússola, né? Calibração de bússola completa com sucesso, aí já está funcionando ali. Ele já marcou ali o que seria, né, o ponto A e B e com certeza já está criando aquelas linhas imaginárias ali ao lado da máquina, né? Aí já está um campo aí que já tá em operação, né? Quer dizer que a pessoa já está entrando nos talhões aí, já foram plantados, etc, etc. Aí cria esse mapa aí lá na tela do monitor. Aí o piloto automático, operação com o piloto. Aí o que que ele faz? Ele copia os dados do sistema para o pendrive e copia os dados do pendrive para o sistema. Então, quando a gente faz aquela medida lá no monitor de colheita para gerar o mapa de produção, então você consegue, né, gerar esse mapa de produção na qual quando você vai fazer a correção do solo, esse mesmo mapa, como você copiou ele no pendrive, aí você coloca ele no trator, lá no monitor do trator, e ele já copia esse mapa na qual aí que você tem a aplicação nessa taxa variada. Mas aí tem toda uma regulagem, esses daí são os detalhes lá agronômicos que eles com certeza vão fazer lá para o operador no momento da operação, tá? Esse daí já é um campo, né, já é um mapa de uma propriedade, aí já estão instalados, né, aí as culturas lá no campo, todos os talhões já com as culturas implantadas, né, mapeada, etc, etc. É isso daí que gera lá nesse monitor de colheita, né. Aí tem uma pergunta, né, piloto automático funciona, né? Então a gente vai partir aí agora para os desafios, né? Desafios. Entre muitos desafios que o agricultor enfrenta durante a estação de plantio, destacamos os principais. Estabelecer a cultura dentro do período ótimo recomendado. Então, pessoal, quando a gente pratica a agricultura, ou seja ela convencional, ou seja ela de precisão, nós temos ali um período, né, uma época adequada, né, para que a gente que a gente proceda o preparo do solo, ou seja químico, ou seja convencional, e o período exato também para a gente fazer o plantio.
né? Então aquelas janelas ali é bem pequenininha, porque tem plantas aí que tem a tal da fotossíntese, né? Fotoperíodo, uma depende de mais luz, outra depende de menos luz. Então tem a época exata que a gente tem que efetuar esse plantio. Então, por isso, estabelecer a cultura dentro do período ótimo, recomendado. Estabelecer um estande de planta que propicie a melhor produtividade possível, né? Sacas por hectare. Então, de acordo com a análise de solo lá da sua propriedade, a, no receituário agronômico, né, ele estabelece, né, um estande ideal, né, lá por hectare. Um exemplo, ah, é, milho, né, um exemplo, milho. Vamos plantar milho. Qual seria a população ideal por hectare de plantas, né? Quantas plantas, quantas mil plantas seria um estande ideal para a cultura de milho? Aí vamos lá, no receituário agronômico. Ele estabelece, queremos 70.000 plantas por hectare. Aí a gente procede essa regulagem lá na semeadora, entendeu? Aí a gente vai, exemplo, se são 70.000 plantas, você tem que ter por metro quadrado em torno de 7 plantas, né? Um hectare, 10.000, 10 vezes 7, 70, assim sucessivamente. Então a gente tem que partir dessas regulagens o mais exato possível para que sua produtividade, né, seja aquilo dali previsto lá naquela semente que você vai comprar, que é uma semente cara, por aí afora, né? A resposta, a adubação de corretivo que você dos fertilizantes que você também colocou por hectare. Então, são duas coisas que têm que ser avaliadas. Seria a população por hectare, seria o stand, né, que seria quantas mil plantas por hectare, a aplicação dos corretivos, né, também já também naquela recomendação técnica ideal para aquela cultura. Ele também reduzir ao máximo o custo de operação, maximizar os recursos disponíveis e aumentar o lucro, né? Então, os desafios são esses. Se você tem uma boa adubação, estabeleça lá a quantidade de fertilizante por hectare, lá na dosagem recomendada lá pelo agrônomo, você aumenta a sua produtividade. A questão do estande, que seria a quantidade de semente, né? Então, tudo isso aí você vai agregar mais lucro, você vai ter mais produtividade por metro quadrado, ou por área plantada, ou por hectare. Beleza? Para vencer esses desafios complexos, são necessárias soluções inteligentes. Vamos lá. Alta maximização de recursos, uma vez que utiliza somente um trator e um operador. Então, você vai ter um trator, né, uma colhedora e um pulverizador. Então, tudo isso daí tem que ter um baita de um planejamento para que a gente consiga, né, atender todas essas etapas, né, desde a parte de preparo de solo, seja químico ou orgânico, ou convencional, no preparo de solo, ou seja, químico ou convencional, e a questão também da implantação da cultura, e a questão da distribuição de insumo por aí afora. Então, tudo isso tem que estar tem que estar 100% antenado para que a gente não perca tempo com relação a isso, que senão uma atividade vai comprometer a seguinte. E aí você já vai diminuir a sua produtividade. O hectare plantado mais barato do mercado, se você conseguir baratear no plantio, né? No caso, a questão da distribuição dos insumos tem que ser planejado lá no campo, por aí afora. Então, tudo isso são itens, né? São soluções que a gente leva para o campo e a gente consegue, né? Aumentar, né? Aumentar a produtividade quando você vai colher. Seria o hectare mais barato do mercado.
Cultura estabelecida dentro do período ótimo recomendado é aquela janelinha. Exemplo, tem cultura que você tem que plantar no máximo até 20 de dezembro, por causa de fotossíntese, fotoperíodo, quantidade de sol, de luz, não sei o que tem. Então, tudo isso a gente tem que ater a isso daí. Mas isso daí, com certeza, no caso do gerenciamento da fazenda, ou vocês como gerente, vocês vão estudar essa parte aí. Isso daí já te dá cada cultura, ela tem uma época certa de ser implantado e se você planta debaixo do pivô também, seria com irrigação. Tem as culturas de inverno e as culturas de verão, e aí é só essa escolha aí tem que ser bastante inteligente também. Sistema de aplicação em taxa variável são aqueles dados que a gente pegou lá no início, né? Seria a distribuição de acordo com a necessidade ou a fertilidade do solo. Então, isso daí, esse mapa é gerado através das coletas de amostra de solo e faz a análise, ela gera um mapa. Em função desse mapa, né, a máquina auto se regula e distribui essas quantidades de, de, de fertilizante em taxa variável. Não sei se um local, naquele espaço ali, lá no mapa mostrou, tem que cair 2 toneladas por hectare, ela distribui 2 toneladas. No outro espaço, está pedindo que é zero, ela vai também auto se regular e vai cair zero de fertilizante. Então, auto se regula lá os equipamentos que você está trabalhando. Então, nós temos aqui, ó, esse sistema de taxa de aplicação em taxa variável. Aí, então, as semeadoras, né, todas elas são equipadas para que a gente proceda essa aplicação em taxa variável. Aí, lá no monitor do trator, tem várias formas de regular. Então, você regula lá, lá pelo monitor, mas de qualquer forma a gente tem que ter a validação. O que vem ser essa validação? Essa validação é depois que a gente consegue regular 100% a máquina, aí você num pátio ou no campo mesmo, a gente levanta o sistema e liga, né, lá o comando da máquina. Aí você desloca com ela para fazer o teste de validação. Aí, exemplo, por hectare, você está pedindo 70 mil plantas por hectare, no caso do milho, isso daí está citando isso daí, mas pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo aí da região que você está implantando a sua cultura. Então, se são 70 mil plantas por hectare, num metro quadrado são 7 sementes que tem que cair. Mas e se você estiver trabalhando com espaçamento de meio metro? Então, em cada 2 metros de linha tem que cair as 7 sementes. Ou em 1 metro espaçado entre linha de meio metro, tem que cair 3 sementes e meia. Tá? Então, essa é a forma que a gente tem que observar lá no campo para poder validar essa regulagem do equipamento. Tecnologia para plantio direto. Aí nós temos duas semeadoras, né, plantadoras, né? É, duas plantadoras adaptadas para o plantio direto. Com certeza, ela tem aquele conjunto dos acessórios, né? Seria a tal botinha, que é a parte frontal, tem um disco de corte. O que vem ser o plantio direto? No caso aí ele está mostrando, ele está plantando em cima da palhada. Então essas máquinas, ela vem com os acessórios, né, preparado para que a gente consiga proceder esse plantio direto, que a gente vai plantar em cima da palhada, que a gente chama cobertura morta que a gente deixa no terreno. Então esse material antes
antes da gente efetuar o plantio, a gente faz a dessecagem lá do seu talhão. A dessecagem é feita normalmente com produto químico, né? Seria, no caso, o preparo químico do solo, seria utilizando herbicida. Aí faz a dessecagem, aí nesses equipamentos, no caso a semeadora, ela vem com um disco de corte na frente lá de uma, a gente chama botinha, né? Que o carrinho de plantio, ele vem a unidade de semente, unidade de fertilizante, aí vem a unidade de corte, que seria o disco, aí vem a botinha que faz o suco, e depois vem as rodinhas compactadoras, né, que fecha o suco. Fecha o suco e compacta a terra em cima da semente, faz o fechamento. Então, seria essas unidades que a máquina tem que vir adaptada para que a gente proceda esse sistema de plantio direto. Princípio do plantio com precisão. Então está mostrando ali, ó. Então, deposição da semente no solo em um ponto crítico do processo de plantio. Daí a importância, primeiro, da correta preparação do solo, segundo, de ajustar regular a semeadora para obter os bons resultados. Então, se a gente analisar aqui, ó, nessa segunda figura ali, ele está mostrando uma matraca, né? Aquela matraca, aquela manual. É plantio com precisão. A gente consegue regular, no caso, a semente e você regula o fertilizante também. Ah, quero duas sementes, uma semente, três sementes por cada cova, a gente consegue regular essa matraca. Então, já é o princípio da agricultura de precisão. Seria o plantio com precisão. Quer dizer que você tem a dispersão da semente controlada, quero tantas sementes, espaçado de 20 em 20 centímetros, eu quero duas sementes, né? Ou uma semente, no caso de você plantar meio metro, assim sucessivamente. Então, pessoal, o princípio da agricultura com precisão. A distribuição e a profundidade das sementes é outro ponto crítico para o sucesso da lavoura. A plantadeira deve distribuí-las corretamente no sulco, na profundidade correta, para conservar todo o vigor germinativo da semente, entendeu? Se qualquer atrapalho que tem na hora de distribuição, você vai comprometer aquele standard, né, que é a recomendação lá agronômica. Exemplo, eu coloquei uma profundidade não ideal, quer dizer que a semente vai demorar mais tempo quando germinar para ela romper aquela camada do solo. Se ela ficar muito rasa também, tem o risco, né, no caso, se der um veranico, né, da semente também não romper, ou se romper, ela não vai conseguir atingir o final do ciclo, né, vegetativo dela. Então está mostrando aí como que é a deposição lá no solo. Aí nós temos uma distribuição uniforme da semente dentro do sulco de plantio. Você vê que elas estão 100% equidistante, né, num espaçamento correto. 2, 4, 6, 8, 9 sementes, né, ali num metro de linha. Com certeza deve ser uma semente de soja, né, mais ou menos para esse standard, né? Então, 9, 9, 18. Deve estar num metro quadrado, 18 sementes. Aí a soja é plantada de meio e meio metro do espaçamento. Então, 9, 9, 18, né? Então, vai dar o quê? 180 mil plantas por hectare, em média. Aí vocês fazem as continhas aí, vê se meu raciocínio está certo e depois a gente discute aí no presencial. Ali, ó, esse segundo desenho aí está mostrando, essa segunda figura aí está mostrando um plantio, né, desuniforme. Então a semente foi distribuída de qualquer jeito, com certeza o solo não estava muito bem preparado, ou pode ser a semeadora que não estava muito 100% regulada, ou talvez até a questão da qualidade da semente, né, que o tamanho da semente tem uma influência
tem uma importante influência na hora de distribuir. Elas têm que ser do mesmo tamanho, entendeu? O mesmo peso, por aí afora. Então, tudo isso tem influência na hora da gente efetuar o plantio. Então, esse daqui está condenado, né? E o anterior está 100%. Então, esse stand do primeiro, da primeira parte do slide está perfeito, o segundo está condenado, né? Princípio ainda do plantio com precisão. Fechamento correto do sulco. O perfeito fechamento do sulco é o ponto-chave para a boa germinação da semente. Então, como que é isso? Vem o disco de corte, vem a tal botinha, né, que é um sucadorzinho, que vem na frente da distribuição do adubo, né, seria do corretivo, do fertilizante. Aí distribui o fertilizante, ele vai mais profundo, quer dizer que aí ele tem lá no carrinho, aonde que distribui o fertilizante, esses discos, né, eles penetram um pouquinho mais no solo. Aí, mais atrás vem o distribuidor da semente, ele já vem mais na superfície da terra, você está entendendo? Para que a semente e o corretivo não entrem em contato, senão dá fitotoxidez e a semente não consegue germinar. Esse é um ponto chave também que tem que ser observado lá na hora da regulagem da semeadora. Então está mostrando ali, né, como que funciona isso. Está ali a botinha, né, abrindo o suco, né. Lá está a sementezinha a base lá no fundo do suco e lá a camadinha de terra cobrindo lá a semente, né. O fechamento do suco por parte da plantadeira, o fechamento o fechamento correto do suco, o perfeito fechamento do suco é ponto-chave para a boa germinação da semente. O fechamento correto do suco por parte da plantadeira é mais um ponto crítico para o sucesso da germinação da semente. Então está mostrando ali as sementes já, no caso a plantinha já germinada, né? E o stand certinho ali, a distribuição dela, olha lá. A fileirinha, né? Quer dizer que ela está 100% equidistante, né? A planta com vigor, então quer dizer que o plantio foi, a semente foi distribuída, né, corretamente, né, numa profundidade ideal, uma cobertura ideal também. Então isso daí faz parte aí da questão do plantio com precisão. Então é uma série de pontos que a gente tem que ir, tem que funcionar. Não adianta ser 100% e os outros ser mais ou menos. Então é uma série de cuidados que a gente tem que ter na hora de regular, na parte operacional lá no campo também, o operador lá, o técnico, no caso o gerente, eles têm que ater a todos esses detalhes para que saia 100%, né, perfeito. Aqui está mostrando, esse outro slide aí está mostrando, ó, o que ele está mostrando? Exemplo de compactação errada do solo após deposição da semente. Então, vocês percebem, né, que a marca do pneu do trator ficou estabelecida lá no solo. Então, causou o quê? Uma compactação. Que vocês sabem, esses equipamentos para plantio com precisão são equipamentos de grande porte. O trator, a semeadora, o pulverizador, a colhedora, são equipamentos que têm um peso muito alto. Então, ele causa uma compactação muito alta também no solo. E dependendo dessa compactação, o caso a plantadeira, ela não consegue, né, romper essa compactação assim ideal para que você também distribua essa semente que ela germine também satisfatoriamente. Então, o que aconteceu? Compactou, então ela vai demorar para romper, né, essa compactação que tem no solo. Então, com certeza vai ficar falha aí aonde tem a marca aí do pneu do trator. Então, esse daqui também está condenado, né? Princípios do plantio com precisão ainda.
Aqui ó, você tem um stander, né? Nessa primeira linha aí, onde que tem esse stand zero, né? Então você vê, tá 100% perfeito ali, as plantinhas estão equidistantes, tudo num espaçamento correto, a altura dela, ó, você pode contar todas elas com dois pares de folha, então foi perfeito. Quer dizer que a regulagem da plantadeira funcionou, profundidade perfeita, né? E é, abertura do sulco, é, é, seria o fechamento do sulco 100%, compactação do solo, o solo estava 100% bem preparado, por aí afora. Então tudo funcionou. Já no segundo ali, a gente está tendo sobreposição de duas plantas na mesma colada, né? Então você está tendo uma falha ali. Então você vai comprometer na sua produção, com certeza. Essa daí vai ter competição de nutrientes, vai ter competição de luz por aí afora. Erva daninha também, a competição vai ser maior, porque quando você estabelece um stand, né, 100%, até a competição de erva daninha diminui bastante, que você tem o sombreamento, a competição da planta com a erva daninha, você minimiza o caso da infestação com planta daninha, né? E aí esse último aí, ó, você vê, teve semente que nem foi enterrada, né? Vocês podem ver que tem semente aí que está na superfície do solo. E outros têm quatro plantinhas aí, uma colada na outra. Então tá sempre, aí está muito comprometido o plantio. Então tudo isso daí são aqueles ajustes, né, que é na hora da regulagem da semeadora. Aí, gente, é equipe, são trabalhos que é feito com equipe multidisciplinar. Seria, vamos lá, gerente, agrônomo ou técnico, seria esse receituário, regulagem, equipamento de boa qualidade, trator de boa qualidade, seria operador de boa qualidade, capacitado e qualificado, técnico bom, por aí afora, insumos bons, semente boa. Então, é uma série, né, uma série de parâmetros, né, que a gente tem que avaliar na hora da gente plantar, né? Princípio do plantio com precisão. Aí está mostrando, quando ele é com precisão, não acontece essa questão do tamanho das espigas. Então, você olha aí, você tem aqui espigas perfeitas, né? Num padrão, né, 100%. Como você tem outras, né, que não está 100%. O que que acontece isso? Você vai mascarar a sua produtividade. Então, teve uma deficiência aí. Então, é desde da qualidade da semente, seria a nutrição, seria a análise de solo, e você distribui o adubo lá de acordo com a análise de solo. Isso daí tudo é lá no receituário agronômico, né? Os tratos culturais também influenciam com isso, né? Que seria a questão do controle fitossanitário, adubação de cobertura e tudo isso, né? Seria o manejo da cultura em si. Então, pessoal, o espaçamento entre as linhas de semeadura é um importante parâmetro na implantação das culturas. Então, aí, a gente tem as semeadoras, né? Elas têm que distribuir mais ou menos nesse padrão aí, ó. Então, ela está 100% regulada ali, já está a forma que ele que está lá no campo, no plantio direto, ele está trabalhando com piloto. Vocês veem que ele primeiro já marcou uma bordadura, né? E agora ele está fazendo o fechamento da cultura aí, do plantio aí com o piloto automático, né? Então ali vocês veem que está 100% equidistante as plantinhas lá no campo, está tudo 100%, está tudo funcionou, né? O paralelismo das linhas é determinante não somente para que as plantas explorem adequadamente uma área do terreno, como também efetuar práticas culturais na lavoura, permitindo a colheita com máquinas automotrizes, né? Então, isso daí, pessoal, quanto mais você caprichar na hora do plantio, isso daí facilita demais. Depois, nos tratos culturais, seria a questão de controle de erva daninha, que você vai jogar herbicida, seria na questão da aplicação de adubação em cobertura, né? Na colheita em si, né? Quanto mais perfeito esteja esse paralelismo das linhas implantadas, né, melhor é para a colhedeira entrar no campo e proceder, né, lá uma colheita perfeita, né? Então está mostrando aí, ó,
Ele está trabalhando o quê? Olha, com a colhedeira, a plataforma da colhedeira está 100% cheia. Então, porque foi feito um plantio 100% bem caprichado, e aí é isso daí que acontece. Olha lá, colhendo 100% com a plataforma cheia, quer dizer que você não tem perda no campo. Aí os operadores, os técnicos lá têm essas regulagens, eles sabem bem como faz, né? Então, quer dizer que você aproveita 100% das plantas que estão instaladas no campo, né? Aí, ó, uma semeadora, né? Aquele sistema de piloto automático que propicia o aumento da capacidade de cultivar áreas com o mesmo maquinário. Aumento do número de horas trabalhadas devido ao menor cansaço e à redução de sobreposição. Então, o que que é isso? Você pensa bem, tem semeadoras aí que é 3 seções de 21 linhas, né? Vai para 60, 63 linhas, né? De plantio. Espaçado de meio metro, então você vai ter 30 e poucos metros, né? De largura, né? E só no conjunto plantadeira. Aí o trator é mais estreito que essa plantadeira. Como que a gente consegue visualizar a última linha que foi plantada e você manter esse espaçamento, digamos assim, de 50 centímetros entre a segunda passada e a primeira, né? Então, isso daí só é possível através do piloto automático, né? Que aí ele, quando a gente faz a calibragem, faz lá a regulagem, ele cria várias linhas imaginárias para um lado e para outro, direita e esquerda dele, entendeu? E aí você é só balizar numa linha daquela que esse espaçamento já vai estar você configura esse espaçamento lá no seu, no seu monitor, né? E ele já cria as linhas espaçadas com relação à plantadeira. Entendeu? E aí é só a gente guiar o trator em qualquer linha dessa que ele criou, que todas elas vão sair 100%. Você pode alternar as passadas, que depois é só a gente fazer o fechamento naquelas que não foram pintadas lá na tela do monitor, que as que foram pintadas é aonde você plantou, onde você semeou. E as que não estão pintadas é a que falta você plantar. Aí é só você entrar naquele posicionamento, é apertar o piloto naqueles 15 graus lá no final da quadra, e aí ele autoprocura, né, a linha que não foi plantada. Ok? Está mostrando ali, né, o maquinário já no campo, com o piloto ali já procedendo um plantio, né? Bem legal, né? Tecnologia de precisão em máquinas agrícolas, né? Então, a base é isso daí. Piloto automático. Quais são os benefícios do piloto automático? Aí você tem dois campos, melhor precisão entre as passadas, ele implantou, né, e o outro já está implantado. Então, o que que acontece? Melhor precisão entre as passadas, reduz falhas causadas pelo operador, possibilita a diminuição de sobreposição ou falhas em aplicações, possibilita realizar a colheita com a plataforma 100% cheia, possibilita o operador a dedicar-se a mais funções da máquina e do implemento. Então, no momento que o trator está autônomo, né, que você ligou o piloto e está operando com o piloto, automaticamente você só vai monitorar a máquina lá no monitor que está no trator, que seria que seria o piloto vai guiar a máquina, está no automático e você vai dedicar aquelas funções. É observar se tem alguma se a linha de semente está entupindo, semente, a cobertura está legal, se não travou nenhum disco. Então, isso daí tudo mostra lá no monitor. Então, o operador dedica-se a mais função da parte operacional da máquina. Aí está perguntando, né? O pessoal está de olho ali no plantio, né? Está mostrando ali uma cultura já instalada, né? Lá no campo, né? Você vê que está bem vigorosa, bem legal mesmo. Espaçamento, né? Da gente ali está perfeito, né? Pelo nosso olhar está perfeito, né? Então foi um plantio feito com o piloto, com todas aquelas precauções, regulagens, etc, etc. Aí o que está mostrando aí? Plantas adequadamente distribuídas,
né? Tá mostrando aí no campo, aí 100%, aí você vê que não tem infestação de erva praticamente, só tá a cultura ali instalada, né? Então tá bem distribuído o espaçamento, o distanciamento de uma planta para outra, né? Então foi feita uma bela de uma regulagem nesse campo aí né, na implantação dessa cultura, né? Plantas adequadamente distribuídas. O que está mostrando aí, ó? Olha aí uma cultura de milho, né? Então, olha só, quando esse espaçamento é 100% adequado à distribuição de semente, olha só, a cultura, né? Ela faz um sombreamento, né? Que até a erva daninha, né? Ela não compete com a planta. Então, está lá o campo 100% limpo, 100% a distribuição das plantas, né? Que distante, etc, etc. Então, tá um stander perfeito, com certeza vai ter uma boa produtividade aí por hectare aí nesse campo de milho. Efetuar práticas culturais na lavoura. Então, está mostrando ali ó, um pulverizador, né, no campo. Ele está aplicando está controlando alguma praga, alguma doença, né? Então, ali já está no sistema com autopropelido, né? Direcionamento automático do pulverizador, aumento do rendimento operacional, melhorar a qualidade da aplicação e redução da fadiga operacional. Isso seria o quê? Quer dizer que o operador, como ele não vai ficar 100% ali no direcionamento, preocupado com o direcionamento da máquina, né? Quer dizer que ele vai ser mais leve para ele essa rotina do dia a dia. Além de sobrar mais tempo para ele dedicar a outras atividades operacional lá na máquina, como também ele vai ter um descanso maior, né? Ele não vai ter tanta fadiga no trabalho, né? Aí ele vai até, o turno dele vai até aumentar um pouco mais durante o dia. Em vez de 8 horas, ele pode trabalhar até 10 horas, ser por aí afora, né? Então é bem legal isso daí. Aí, pessoal, aqui está mostrando, né? Esse slide aí a gente pegou também, assim, está mostrando aí uma aplicação sem piloto, que seria a aplicação manual com marcador de espuma e barra de luz. Isso daí é um sistema que antecedeu também, já foi um avanço danado aí na questão da agricultura, né? De você não ter sobreposição, já resolveu alguma coisa. Aquela aplicação manual com marcador de espuma era bastante complicado, porque, assim, dependendo, né, do tamanho da sua propriedade, lá do seu talhão, às vezes, quando você começava a aplicar, aí a espuma caía no solo, eu sei que ela tinha até uma durabilidade de um certo tempo, mas se o sol tivesse muito quente, quando você voltava, aí às vezes, né, quando você retornava, lá fazia sua manobra lá na cabeceira do seu talhão, que você retornava, às vezes em alguns pontos você já não conseguia visualizar. E hoje, né, temos barra, né, de pulverizador aí até com 50 metros de largura, né? 50 metros de largura, né? Quem consegue visualizar com marcador de espuma lá no solo uma aplicação? Não tem como, né? Então tem que ser com um piloto mesmo, com uma barra dessa largura, né? Aí com o piloto automático, vocês veem, né, o direcionamento da linha, né? Você vê que está 100% reto, né? Então, isso daí. Qual que é a vantagem, né? A vantagem de tudo isso daí, qual que é a vantagem? A vantagem é porque você consegue, né? Você consegue todas as vezes que você for fazer uma operação no campo, você coincidir essa marca, né, do pneu lá do pulverizador no mesmo local. Então, isso daí qual a segurança que você tem? Eu vou ter menos perda de plantas lá no campo por amassamento lá da máquina, né? Então, todas as vezes você coincide num mesmo local, né? E às vezes, dependendo do espaçamento da planta, a gente consegue coincidir o pneu lá do equipamento, no caso do pulverizador, lá do trator, que você está fazendo essa operação entre linhas das fileiras, né? Você está entendendo? Bem no centro, e às vezes você minimiza bastante esse pisoteio lá na sua cultura. Aí, pessoal, vantagem, né?
Aqui está mostrando, ó, esse primeiro slide aí, esse que está de azul, né? Maior precisão. Aí vem aqui, erro médio com marcador de espuma, 57 a 99 centímetros. Erro médio com GPS barra de luz, né? 22 centímetros. Erro médio com piloto automático, 13 centímetros, entendeu? Então, isso daí já, olha só a diferença de um para outro, né? Aí, ó, tá mostrando aí, pulverização com barra de luz, avaliação da acurácia da barra de luz em relação ao marcador de espuma, né? E tá mostrando ali aonde que foi feito, ensaio comparativo da acurácia de direcionamento em reta, máquina agrícola com barra de luz autopropelido, né? Entendeu? Então, é mais ou menos isso daí que está o que eles quiseram mostrar nesse slide, né? Então, com o piloto automático, vocês veem que a diferença caiu muito, mas muito mesmo. E se você usar o piloto automático com o sistema RTK, né, com aquela antena RTK, aí isso daí você minimiza muito mais ainda essa questão desse erro, né, entendeu? Que aí é quase que perfeito. Vantagem, vamos lá. Melhor precisão entre as passadas, mesmo com sobreposição. Aumento da produção diária de pulverização, hectare por hora ou hectare por dia. Reduz falhas operacionais ou falhas humanas, né? Quer dizer que no braço, direcionamento, no olhômetro, né? A gente não tem essa segurança, a gente não consegue direcionar 100% em linha reta, né? Redução na sobreposição ou falha de aplicação, então também a gente consegue configurar lá as bordaduras para que você não faça sobreposição lá na aplicação, não aplique aonde você já aplicou lá no campo, tá? E deixar o operador livre para outras tarefas, como, vamos lá, manter a altura de barra, monitorar a vazão dos bicos, verificar a obstrução de bico e nível de cauda também de aplicação que fica lá no tanque. Então, sobra tempo para o operador monitorar toda a máquina. Você está entendendo o que está acontecendo, se tem bico entupido, se a altura da barra está mais baixa ou está mais alta, está tocando no chão, quer dizer, a gente não consegue um terreno 100% sistematizado, né? Então, isso daí são muitas vantagens, né, na hora da gente operar esses equipamentos lá no campo. Muitas vantagens que depois isso daí só traz lucro lá para o produtor. Aí, pessoal, esse daí é o sistema de aplicação em taxa variável, né? Então, como que funciona isso daí? Vamos ver aqui. Sistema de aplicação em taxa variável é um conjunto de componentes responsável por ler, atuar e monitorar a aplicação de semente e adubos em taxa variável na linha de plantio, né? Então, com certeza aí primeiro tem que fazer lá o estudo de solo, né? E essa máquina é regulada, né? Ele gera um mapa, esse mapa, né, é implantado aí no monitor e ele consegue fazer a leitura e os equipamentos ele já vem, né, montado ou embarcado, né? Já vem de fábrica embarcado para que consiga distribuir esses insumos, né, em taxa variável. Se for corretivo, seria no caso o calcário, né, que você faz a correção de acidez de solo, o gesso, aí você tem os fertilizantes, né, de plantio, né, tudo isso a gente consegue distribuir em taxa variável. Aí está mostrando aí no campo, com certeza aí esse é um campo, né, que foi implantado, né, em taxa variável, né? Então você vê que a uniformidade aí da cultura, né, está 100%, né? Aí, pessoal, agricultura de precisão. Aí está mostrando aí o que é agricultura de precisão e o que é agricultura convencional. A agricultura convencional, ela desconsidera a variabilidade espacial. A área de produção é considerada homogênea. Aplicação generalizada dos recursos em área total. Então, vamos lá, você pega lá, eu tenho 50 hectares, né? Você divide lá nos seus talhões. Aí você vai pegar aquelas amostras de solo ali no zigue-zague, tal, tal. Você vai misturar certo número de amostras de solo e você faz uma amostra mista.
né? Então você considera aquela área, né, homogênea, né? Então ali vai te dar um dado que você vai fazer a sua correção na área, entendeu? Numa mesma dosagem, né? Vamos dizer assim, recomendou 3 toneladas por hectare. Então você vai jogar geral no seu talhão 3 toneladas de hectare lá do seu insumo, que seja calcário, entendeu? Estou citando só um exemplo, né? E na agricultura de precisão, ela considera a variabilidade espacial. A área de produção, ela é considerada heterogênea. A aplicação localizada dos recursos em taxa variável no devido tempo. Então, vai gerar um mapa, e em função desse mapa, né, que seria o tal mapa de fertilidade, vai distribuir esses insumos, né, esses fertilizantes, né, de acordo com a variabilidade do solo ou a necessidade. Aí está mostrando a semeadora, né? Além de variar a taxa de aplicação de semente e adubo, o sistema serve como monitor de plantio, pois tem em seus componentes sensores responsáveis por monitorar o fluxo dos insumos, informando ao sistema se alguma linha não está distribuindo corretamente os insumos. Então, no plantio também. Então, isso aí, qual que é a vantagem daí? Você minimiza, né, o custo, você vai aplicar aquilo que é necessário lá que a sua cultura exige, né? Então, isso aí é bem legal. Quer dizer que você faz economia, você vai distribuir de acordo com a necessidade da sua cultura. Está mostrando aí um campo já implantado, distribuído em taxa variável. Você vê, ele está 100% homogêneo, o caso das plantas, né? Então, você corrigiu o solo, não é isso? De acordo com a necessidade da planta. Então, as plantas estão uniformes, né? Tanto na distribuição quanto aí na cobertura do solo, no desenvolvimento e tudo mais. Então, ó, deposita a semente com um espaço pré-determinado entre as mesmas. Aí, ó, as plantas estão equidistantes, você vê ali a frutificação, né? Você vê tá perfeito, né? A questão ali do espaçamento, quer dizer que luz, né? A quantidade certa está entrando, e seria a questão dos insumos também, foi distribuída adequadamente, de acordo com a necessidade de cada mancha aí do solo, né? Por aí afora, né? Aí está mostrando aí como foi implantado, né, o plantio, né, o desenvolvimento da planta. Então, ficou uma cultura bem estruturada, né, bem distribuída no campo, né, e com certeza a produtividade vai ser alta, né. Isso é altamente controlado, com certeza o sistema aí de hídrico, né, seria é quando você implanta, né, também tem que garantir tudo isso daí, mas com certeza isso daí está bem, essa propriedade está bem estruturada. Então, semeadora para a cultura de verão, desenvolvida para ser customizada conforme a necessidade de cada cliente. São inúmeras opções nos mais variados sistemas para se adequar a cada situação de topografia, solo, dentre outras situações de plantio, atendendo com eficiência e autonomia desde a pequena à grande propriedade. Entendeu? Benefício do piloto automático: melhor precisão entre as passadas, melhor aproveitamento do talhão, economia de diesel, né? Hoje, né, esse fator do combustível, né, o consumo dessas máquinas é alto, né? O consumo dessas máquinas por hora aí, o consumo é altíssimo, né? Evita pisoteio de cultura, maior produtividade, diminui a sobreposição em aplicações, economia de insumo, menor impacto ambiental, diminui falhas em aplicação, maior produtividade, controle de ervas daninhas e lagartas, né? Possibilita plantio com qualidade, economia de combustível e tempo, diminui o cansaço do operador, alto rendimento do início ao fim da jornada de trabalho,
maior atenção a possíveis falhas na operação, evita a propagação da falha, aumenta o rendimento e produtividade, melhor qualidade em trabalhos noturnos, possibilita jornada de trabalho mais longas, gera relatório completo da operação, controle das operações, identificação de problema na operação. Então, tudo isso é bem legal mesmo que a gente fica, quando a gente trabalha com piloto, né, esses benefícios aí, quer dizer que é uma tecnologia, né, que ela auto se paga, né? Então, quer dizer, quem tem como investir, vale a pena. Aí, pessoal, uma conclusãozinha que a gente fez aí para vocês, né? O uso do piloto automático é muito importante para o andamento da tecnologia na agricultura de precisão. A utilização dessa tecnologia pode ser aplicada em várias categorias de produtores, pequeno, médio e grande, fator que auxilia na produtividade e gerenciamento da lavoura. Bom, pessoal, a gente fechou, né, o que eu tinha para falar para vocês sobre 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 agricultura de precisão e controle operacional de máquinas e equipamento. Seria isso, né? Aí as conclusões aí depois a gente possivelmente vai ter um encontro presencial. As dúvidas, né, nós podemos tirar nesse encontro presencial ou eu não sei lá, me parece que a Jaira vai abrir um chat, né? E aí a gente pode conversar, tá bom? Muito obrigado, boa tarde. Espero que tenha sido proveitoso por vocês e desculpe aí, porque é uma coisa que para mim é novidade, a gente está começando agora e às vezes a questão da didática aí ficou um pouco a desejar, mas a intenção foi a melhor possível. Boa tarde e fique com Deus, que Deus abençoe e proteja vocês sempre. Muito obrigado.